Essa placa de vídeo não é ruim, mas ela pode estar te custando dinheiro sem você perceber o motivo, e o motivo é puramente técnico. Hoje eu vou analisar aqui a RTX 5060 Ti de 8 GB e te mostrar exatamente onde ela aperta, entre outras 3 opções que talvez façam mais sentido para o seu bolso. E no final desse vídeo eu vou te dizer exatamente se essa placa merece ser evitada ou se existe uma situação específica onde ela ainda vale a pena. Primeiramente, a gente vai entender aqui o que fica logo abaixo dela. A RTX 5060 de 8 GB custa de cerca de R$ 2.300 e usa um chip GB206 da arquitetura Blackwell, fabricado em 4 nanômetros numa versão de 3.840 núcleos CUDA ativados, e ela já entrega ali uma memória GDDR7 mais rápida numa interface de 128 bits e o NVIDIA Studio, pacote de otimizações para quem edita vídeos e cria conteúdos. Se você quiser dar uma olhadinha nessa placa, ela vai estar aqui embaixo na descrição, então olha lá rapidinho, volta aqui no vídeo e bora continuar. Agora, protagonista da nossa análise, a RTX 5060 Ti de 8 GB, custando ele cerca de R$ 2.800. E aqui está o primeiro dado técnico importante. Ela usa exatamente o mesmo chip GB206 da RTX 5060, só que numa versão mais completa, com 4.608 núcleos CUDA ativados em vez de 3.840, e a mesma pastilha de silício, só que com mais poder de processamento liberado. Ou seja, uma diferença de cerca de R$ 500 acima da RTX 5060 comum. Em troca desse valor a mais, ela entrega um desempenho melhor, chegando perto dos 1440p justamente por esses núcleos extras liberados do mesmo chip. Até aqui parece uma evolução justa, mais núcleos ativados, mais empenho, mais preço. O problema aparece quando você olha para o degrau que está acima dela. Você já teve ou já pensou em comprar essa placa de vídeo especificamente? E vamos olhar agora para o que fica logo acima nessa mesma faixa de investimento. A Radeon RX 9060 XT de 16 GB custa ali cerca de R$ 3.600 e usa um chip Navi 44 da arquitetura RDNA4, fabricado em 4 nanômetros com 2048 processadores de stream, numa interface de memória de 128 bits. Isso é uma diferença de cerca de R$ 800 a mais do que a RTX 5060 Ti de 8 GB de memória. Uma distância que cresceu bastante em relação ao que era antes. E aqui está o verdadeiro problema, que não é sobre desempenho hoje, é justamente sobre memória. Os 8 GB GDDR7 da RTX 5060 Ti reduzem a vida útil dela nos próximos anos, e os 16 GB GDDR6 da RX 9060 XT seguram melhor as texturas de jogos futuros e alguns trabalhos de criação, exatamente o tipo de tarefa que uma placa de 8 GB pode começar a engasgar daqui 1 ou a 2 anos. E vale a pena reforçar também, a RX 9060 XT também existe uma versão de 8 GB usando o mesmo chip Navi de 44, e a diferença de preço entre as duas versões dela é só a quantidade de memória, sem mudar o poder de processamento. Pagando ali cerca de R$ 800 a mais, você deixa de se preocupar com essa limitação de memória por bem mais tempo. O link dela também vai estar aqui embaixo se você quiser dar uma olhada e fazer essa comparação entre as duas. E existe ainda uma quarta opção que fecha essa comparação. A RTX 5060 Ti, só que na versão de 16 GB, que custa de cerca de R$ 4.034, ou seja, o mesmo chip GB206 completo com os mesmos 4.608 núcleos CUDA, resolvendo o problema de memória da versão de 8 GB, só que custando ali mais de R$ 1.200 a mais. Ela é a melhor escolha que a versão da 8 GB para quem trabalha com Premiere, DaVinci, Blender e outras ferramentas que dependem de CUDA. O sistema de processamento acelerado da NVIDIA, já que o chip é idêntico e só muda a capacidade de memória. Mas com essa diferença de mais de R$ 1.200, o salto de preço já pesa bastante e só se justifica se você realmente depende dessas ferramentas específicas. O link dela também vai estar aqui embaixo se você quiser comparar com as outras. E me conta também, você sabia que existia essa versão de 16 GB antes desse vídeo? E continuando aqui, deixa eu te mostrar o problema real, resumido em apenas uma frase. A RTX 5060 Ti de 8 GB custa mais de R$ 800 a menos que a RX 9060 XT de 16 GB e mais de R$ 1.200 a menos que a versão dela mesma com 16 GB de memória. Ela ficou espremida entre uma opção mais barata da concorrência com o dobro de memória e uma versão dela mesma no mesmo chip que resolve exatamente essa limitação, e com os preços atuais essa distância só aumentou. Isso não significa que ela é uma placa ruim. O chip GB206 completo dela é real e entrega desempenho real e significativo. Significa também que ela só faz sentido num cenário bem específico onde a memória não é um fator limitante. Então, o critério real para essa placa, ela só faz sentido se você joga em Full HD
sem grandes ambições ali de resoluções mais altas e conseguiu ela numa promoção que ficou abaixo da RX 9060 XT. Ela não faz sentido se você está pagando o preço cheio dela, porque nesse caso a RX 9060 XT entrega mais memória por uma diferença que proporcionalmente ficou ainda mais convidativa. E se o seu trabalho depende de CUDA, olhe direto para a versão de 16 GB, mesmo custando mais de R$ 1.200 a mais, porque você está pagando pelo mesmo chip completo, só que sem essa limitação de memória. O link das 4 placas vão estar aqui na descrição, com lojas verificadas e seguras. E lembrando que você comprando aqui pela internet, você tem até 7 dias para devolver se não gostar do produto. E também tem a resposta lá que eu prometi lá no início. A RTX 5060 Ti de 8 GB não é uma placa para você fugir sempre. É uma placa para você comprar só em condição específica, preço de promoção e um uso que realmente não vai precisar de mais memória tão cedo. Fora dessa condição, existe sempre uma opção melhor para o mesmo dinheiro ou perto dele, seja indo para a concorrência ou para a versão de 16 GB dela mesma. E com os preços atuais, essa diferença ficou ainda mais clara. E se esse vídeo te ajudou a entender essa armadilha de posicionamento de preço, me conta aqui nos comentários. E já me conta aí também, você já caiu ou quase caiu nessa espremida entre as opções de 8 GB e 16 GB?